Trilhas da Democracia de hoje entrevista a presidenta do Partido Socialismo e Liberdade em Olinda, Eugênia Lima. Eugênia, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, esse espaço de defesa e debate sobre democracia e direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Eugênia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que o programa tem um papel fundamental na conjuntura que a gente está vivendo, de levar informação, de fazer o debate, de fazer a resistência, e eu me sinto muito feliz em poder estar vindo aqui para a gente falar um pouquinho do PSOL, falar um pouquinho desse cenário político que a gente está vivendo aqui em Pernambuco e no nosso país. Eugênia, em 22 de janeiro, ocorreu a Conferência Eleitoral do PSOL e de Pernambuco, que decidiu indicar o nome de João Arnaldo para governador, para concorrer a governador do estado de Pernambuco, e o teu nome para concorrer ao Senado Federal nas eleições de outubro. E recentemente, o Guilherme Boulos, que é uma das principais lideranças do PSOL, tem afirmado a decisão, que vai ser ratificada também na Conferência Eleitoral Nacional do PSOL, de apoio à candidatura do ex-presidente Lula, já no primeiro turno, mas sem nenhum tipo de contrapartida nos estados da federação, ou seja, o PSOL ficaria livre para lançamento dos seus candidatos, das suas candidatas nos estados. Um mês depois, exatamente um mês depois, há poucos dias, no dia 21 de fevereiro, a Frente Popular lançou a candidatura do deputado Danilo Cabral, do PSB, para o governo de Pernambuco, com o retorno do PT, com o retorno do Partido dos Trabalhadores, à coligação que é formada por cerca de 13 partidos. Na ocasião, Danilo Cabral fez um discurso com muitos elogios ao ex-presidente Lula, ao senador Humberto Costa, ao deputado João Paulo, ex-prefeito do Recife, por 2 ocasiões. Estiveram presentes também Carlos Siqueiro, presidente nacional do PSB, o prefeito do Recife, João Campos, ambos disseram Lula, Danilo. Marcaram presença também Luciana Santos, vice-governadora do estado, presidente nacional do PCdoB, Marcelo Freixo, ex-PSOL e atual PSB, atual deputado pelo PSB, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT remotamente, o deputado Carlos Veras, a deputada Tereza Leitão, ambos do PT, mas também Raul Henri, do MDB, e uma figura que é a cara do bolsonarismo, no estado de Pernambuco, que é Marco Aurélio, entre aspas, meu amigo do PRTB, de Levi Fidelix. E não esteve presente Marília Reis, que foi candidata a prefeita do Recife, tendo como vice na sua chapa exatamente João Arnaldo, do PSOL, nas últimas eleições. Eu te pediria, Eugênia, o enunciado da pergunta foi muito extenso, mas eu acho importante para quem nos assiste em outros estados, para além de Pernambuco, terem uma noção sobre essas movimentações que aconteceram no mês de janeiro e de fevereiro. E eu te pediria, então, para fazer uma análise tanto das posições do PSOL, tomadas até o presente momento, e também sobre esse acontecimento, que vai ser um acontecimento muito importante na campanha, que é o lançamento pela Frente Popular da candidatura do deputado federal Danilo Cabral, do PSB. Por favor, Eugênia, fique inteiramente à vontade para desenvolver o seu raciocínio, a sua reflexão. Vamos lá, Marco, é muita coisa.
mas eu vou começar um pouquinho para falar como foi esse processo dentro do PSOL, né? Como foi que eu e João Arnaldo, né, assumimos essa tarefa de estar representando o partido nessa chapa majoritária, nessas próximas eleições, que vão ser eleições muito difíceis, né? A gente está vivendo uma conjuntura no nosso país de retirada de direitos, onde a gente precisa retirar o Bolsonaro, mas a gente precisa combater o bolsonarismo. Então, desde outubro do ano passado, a gente começou os diálogos internos dentro do PSOL para essa acolhida de nomes, para debater o programa em conjunto da militância. Então, a gente vem nesses meses fazendo vários encontros virtuais e presenciais para a gente chegar à definição que a gente chegou em janeiro, né? Meu nome foi colocado em outubro, foi um consenso, foi unanimidade de estar cumprindo essa tarefa. Eu que, em 2018, tive a responsabilidade de compor a chapa majoritária feminista, que foi a primeira chapa majoritária feminista de todo o país, juntamente com Dani Portela, no governo. Então, eu venho novamente assumindo essa tarefa de pré-candidatura ao Senado, né? Foi um período que a gente aprendeu muita coisa, então, de cada ano, estar mais preparada para estar cumprindo essa tarefa. E esse ano, eu vou estar ao lado de João Arnaldo, que, como você bem falou, foi vice de Marília Reis nas últimas eleições, mas que é um militante combativo do PSOL, ele é um advogado popular, que sempre esteve junto dos movimentos sociais de esquerda, e que agora a gente tem esse desafio. E esse desafio é enorme, e nosso partido entende que nessa conjuntura a gente precisa ainda fazer uma oposição à esquerda, entendendo que está ao lado do PSB nesse momento. Para nós do PSOL é muito difícil, né, entendendo que a gente tem no governo do PSB, ao longo desses anos, algumas práticas que se assemelham muito ao que a gente está vivendo com o governo Bolsonaro, com o governo de Paulo Guedes, algumas práticas que se assimilham, como a gente vai falar, de desenvolvimento, da questão de perseguição aos sindicatos, aos movimentos sociais, quando a gente vai falar de uma política econômica que não está voltada ao combate da miséria, ao combate da fome, né? Nós do PSOL, juntamente com a bancada das juntas, Dani Portela e Ivan Moraes, fizemos agora na pandemia uma campanha incisiva, né, pedindo a questão da renda básica, que os governos do PSB tivessem um olhar para esse momento que a gente está vivendo, e a gente não teve respostas, né, à altura da população pernambucana, respostas à altura do problema que a gente está enfrentando com essa pandemia. Então, para nós no PSOL, no nosso congresso, foi consenso que não dava para construir junto com o PSB, e aí a gente precisa também recordar um pouco, Marco, né? Recordar um pouco do que foi, se a gente for fazer um retorno ao Senado, né? Em 2014, foi eleito Fernando Bezerra Coelho, que foi o candidato do PSB, e que a gente viu, né, a serviço de quem Fernando Bezerra Coelho estava nesses últimos anos, né? A gente assistiu à CPI da Covid, e aí eu quero parabenizar o trabalho do senador Humberto Costa, né, que deu orgulho a nós pernambucanos, que estava lá em defesa da classe trabalhadora, em defesa da vida, né, e que a gente fica ainda sem entender e entendendo também a questão das alianças, mas a gente já viu esse filme, né? A gente viu o filme do golpe da Dilma, e que a gente precisa entender, nós do PSOL entendemos que tem princípios inegociáveis, né? O Guilherme Boulos fala do programa, semana passada foi lançado nacionalmente uma plataforma com 12 pontos, uma plataforma dialógica, para a gente estar dialogando o que precisa ser definido como pauta prioritária nessa possível candidatura do presidente Lula. E aí, o PSOL ainda vai definir esse apoio, né? Como o Guilherme falou, eu acho que em abril, em meados do abril, vai decidir, né? Mas eu, particularmente, juntamente com o Guilherme Boulos,
eu acredito que o pessoal precisa apoiar, porque é o presidente Lula que tem as condições hoje de derrotar o bolsonarismo, o Bolsonaro, né? E o bolsonarismo. E aí nós do pessoal temos duas tarefas esse ano, né? Tentar unificar essa esquerda, entendendo que cada estado tem sua característica, tem sua conjuntura local, né? E ousar no programa. Então, não tem como pensar num programa sem a revogação das reformas trabalhistas e previdenciárias, sem a revogação do teto dos gastos, sem a revogação de várias ações que foi feita nesse governo genocida e neoliberal. Não tem como a gente não agir assim. E a importância também dessa unidade para que a gente possa ter um Congresso capaz de fazer essas revogações. Mas, ainda assim, nós do PSOL não podemos caminhar junto com o governo do PSB, porque ele representa muitos retrocessos para a classe trabalhadora, como eu lhe falei, uma política desenvolvimentista que não incentiva a educação, a saúde pública. Então, a gente tem muito o que fazer. E aí eu acho que o PT tinha plenas condições de estar pautando esse governo, de estar pautando um espaço majoritário. Eu acho que fora o Humberto Costa, que retirou a sua candidatura, a Marília Reis, a Tereza Leitão, são mulheres que têm condições de estar fazendo esse debate em Pernambuco. Então, o pessoal entende que a gente não tem opção a não ser lançar a candidatura própria e fazer uma oposição de esquerda nesse momento, né? E ontem foi o lançamento, né, na candidatura de Danilo Cabral, que entendo que ele é um bom articulador político, que ele tem trânsito, que é um deputado federal que tem sua história, mas falar de história também é importante num momento como esse. Então, eu, particularmente, não consegui esquecer o dia da votação do impeachment da nossa presidenta Dilma. Isso, para mim, foi contundente, para mim, para muitos pernambucanos, né, que acompanharam aquele dia chocante e humilhante da história do nosso país. E aí a gente viu a quem o Danilo Cabral estava a serviço naquele momento. Então, para nós do PSOL, é difícil apagar a história, Marco. É difícil apagar a história e entender que as alianças precisam ser feitas, mas a gente precisa ter cuidado, né? Ter cuidado para não reviver os horrores que a gente está vivendo nos tempos atuais. Então, o pessoal segue firme, né? Com o diálogo com os movimentos sociais, com o diálogo com a classe trabalhadora, porque em Pernambuco é muito engraçado, a gente vai analisando as câmaras, as assembleias, e todo mundo é filho de, é neto de, é primo de, né? A relação familiar é enorme nesses locais. E a gente precisa fazer com que o povo ocupe. A gente viu o que é ter um presidente da classe trabalhadora. A gente viu que é um presidente que defende o direito do povo, que já passou na pele todos os horrores que a gente está passando hoje, a volta da fome, a volta da miséria, a inflação, a retirada de direitos, enfim, então, a violência. Então, tudo isso, Marco, nos permite até ter certeza na decisão que a gente está tomando. Né, ter certeza, entendendo também que nacionalmente é outra história, que nacionalmente a gente também não tem como não avaliar que a gente corre muito perigo, porque não se brinca com fascismo. Né? Então, a gente está nesse processo acertado, vamos ter candidatura, vai estar eu, vai estar João, vai estar defendendo, vai estar visibilizando todas as violações de direitos que acontecem diariamente no estado de Pernambuco, com a anuência do estado de Pernambuco, né, com a gestão do PSB, e torcer para que haja uma reflexão e que a gente consiga organizar essa esquerda mais para a esquerda na via do socialismo. Então, essa Eugênia, eu ia te fazer uma pergunta, mas, na verdade, você já respondeu, né? Que é exatamente o fato do PSB de Pernambuco, do PSB em geral, ter votado favoravelmente a admissibilidade do impeachment contra a ex-presidenta Dilma. E somente 6 anos depois,
é que o PSB, na figura do seu presidente nacional, Carlos Siqueira, realiza uma autocrítica autocrítica em termos, né? Afirmando que o PSB foi tragado, né? Foi empurrado, né? Para assumir um posicionamento favorável ao impeachment. E a pergunta você já respondeu, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais, porque existem políticos, intelectuais, né, que defendem a ideia de que, para se opor ao perigo do bolsonarismo, né, o perigo da extrema-direita fascista, é preciso superar as rasgaduras da história, né, as controvérsias da história. Só que é impossível entender a história recente do Brasil sem olhar para aquilo que aconteceu, a injustiça cometida no golpe de 2016, no processo de impeachment de 2016. Então, eu gostaria que você aprofundasse essa análise sobre até que ponto é possível, vou usar a expressão que vem sendo muito utilizada, né? Até que ponto é possível passar o pano sobre determinados posicionamentos políticos que são diretamente responsáveis por essa situação que nós vivemos hoje, né? A situação do governo Temer, né? E a situação da eleição e desses 3 anos, indo para o 4º ano, do governo de Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa. Por favor, Eugênia. A gente sabe, né, das dificuldades da conjuntura, a questão do risco, né, da não derrotada do governo Bolsonaro, a questão da governabilidade, mas a gente precisa entender a troco de quê. Eu acho que a gente já está vivendo um processo democrático que há muito tempo não é representativo. Né? A gente não tem as mulheres, que são maiorias, as mulheres, a população indígena, a população negra, ela não consegue nem chegar a esse poder. É muito pequeno a representação, né, da maioria no nosso país. Então, eu acho que partiria de um debate necessário, de uma reforma política contundente, para que a gente possa permitir que realmente essa política que está posta seja representativa, para que a gente possa ter outros acúmulos. O pessoal, dentro da sua concepção, Marco, que é um partido que vem crescendo, né, é um dos que mais cresce na história do país atualmente, ele defende o seu programa. Né? Se essas alianças tivessem uma conexão programática, né, se essas alianças tivessem um foco no combate à desigualdade, o foco em uma reforma tributária honesta, um foco na soberania alimentar, o foco na questão da soberania nacional, se tivesse um foco, né, nas políticas populares, né, um foco na questão do combate à fome, o foco no programa, Marcos, a gente ficaria mais tranquilo em fazer essas alianças. O que não dá é fazer as alianças, a gente entendendo com quem está negociando. Né? O que é que o mercado vai nos dar de garantia nesse novo tempo que a gente precisa viver? Porque o que dá, não dá mais. A fome, a miséria, o gás, a gasolina, todos esses problemas que não preciso eu falar, eu acho que todo debate que você está fazendo ultimamente, esses problemas vêm à tona, né? Eles vão continuar vindo. Né? O que a gente entende aqui no PSOL é que essas garantias precisam ser dadas nessas alianças. E a gente não debate garantias, a gente tem debatido alianças. Então, a troco de que essas alianças? Então, para nós é importante que fique negritado, que fique, né, determinado, né, o como vamos se aliar, o para quê e por quê, entendeu? Então, esse retrocesso a gente não quer arriscar novamente. Então, vamos combater o Bolsonaro, vamos ter muito tempo aí para ter que reverter o bolsonarismo, porque ele ficou entranhado na nossa sociedade, e a gente precisa combater isso, e o combate ao bolsonarismo, para mim, tem uma relação direta com as políticas públicas,
tem uma relação direta com os acordos programáticos. Então, a gente não pode aqui se aliar a troco de um fim que é só derrotar Bolsonaro. A gente precisa derrotar Bolsonaro, sim, mas a gente se derrota, né, fazendo as alianças, mas também ousando uma agenda nunca vista nesse país, uma agenda que combata realmente as desigualdades, uma agenda que garanta que a classe trabalhadora não seja esmagada como está sendo no momento, que volte a esperança do nosso povo. Então, eu acho que tem sim como a gente se organizar, a gente se aliar, mas a gente precisa ter muito nítido o porquê dessa aliança e ter muito nítido as garantias desse programa que garanta os direitos a nós mulheres, à população LGBT, aos indígenas, à população negra do nosso país, que é a maioria. Então, enquanto a gente não tem a segurança disso, Marco, a gente vai continuar do lado da classe trabalhadora, como o pessoal vem fazendo desde a sua fundação. Eugênia, como é que o pessoal de Pernambuco encara aquilo que se diz que já está 99,9% decidido, que é a vice-presidência, a ocupação pelo ex-governador Geraldo Alckmin na chapa, né, na condição de vice-presidente da chapa encabeçada pelo presidente Lula? Que pergunta. Acho que eu respondi na outra. Para a gente é muito difícil, Marco. Assim, é muito difícil porque a gente sabe o que representa o Alckmin na chapa, né? A gente viveu o golpe da Dilma, né? Relembra os tempos do Temer, e para a gente do pessoal é muito difícil isso, né? Mas como eu te falei, a gente precisa focar, independente da escolha da vice. Eu acho que o pessoal está muito mais preocupado na garantia desse programa, porque eu acho que se a gente garante o programa, né, seja lá o vice que for, a gente tem como cobrar que as políticas sejam feitas, né? Mas claro que Alckmin é muita ressalva, né? É muito processo de segurar mesmo, mas a gente precisa avançar. Então, assim, para o pessoal é muito difícil esse nome, né? Eu acho que outros companheiros do pessoal já se colocaram publicamente em relação a isso, mas a gente entende que precisa de alianças, mas desde que, eu volto a afirmar, essas alianças tenham a consolidação do programa. E o pessoal está muito disponível, Marcos, para debater nacionalmente esse programa, para defender nacionalmente esse programa e para que a gente tenha todas as condições de derrotar o governo Bolsonaro nas próximas eleições. Então, eu estou contando os dias para chegar a essa eleição, para a gente ter uma outra realidade do nosso país e conseguir, aos poucos, retomar a economia, retomar, como um todo, né, as políticas públicas que foram tão abandonadas, como é o caso da cultura. A gente, numa sexta-feira de carnaval, sabe o quanto, né, a quantidade de retrocesso que foi feito. Então, eu estou aqui na esperança de que a gente possa ter a maturidade, né, de firmar um programa capaz, né, de voltar a outros tempos no nosso país. Eugênia, você, na eleição passada, você concorreu a vereadora em Olinda e você teve votos suficientes para ser eleita, não foi eleita devido ao baixo quociente eleitoral. Tá? Essa minha pergunta agora diz respeito às coligações, que não existem mais, não são mais permitidas, mas a federação. Como andam as discussões relativas à construção de uma federação que envolvam o PSOL? Com que partidos, com que organizações está sendo feito esse debate, ou então o PSOL se manterá sozinho pelos próximos 4 anos? Não, Marcos, a gente sabe que a federação, eu digo que é sempre um exercício de maturidade. Né? A gente sabe como é difícil
dialogar internamente nos partidos, né? Todo partido tem sua especificidade, o pessoal tem a dela. Então, eu fico sempre me perguntando, meu Deus, como é que será isso? Se entre a gente tem as dificuldades, como é que é se juntar com mais gente, né? E aí o pessoal está caminhando, está dialogando com a rede, né, para pensar nessa federação. A gente sabe que é importante, num momento como esse, a garantia de mais deputados federais, senadores, para a gente recompor, né, e revogar tudo que foi feito. Então, a gente está nesse diálogo, que é um diálogo que precisa de muita calma, né, porque os acordos têm que ser firmados, porque vai ser uma aliança de 4 anos, né, que envolvem essa eleição, a eleição municipal e a próxima eleição. Então, a gente precisa, é um exercício de muita tranquilidade e de muita maturidade política. Então, eu vejo que, com bons olhos, né, se a gente conseguir esse processo de diálogo e chegar a concretizar essa federação, né, que é essa discussão que está em todos os partidos, mudou, não pode mais coligar, a gente sabe, o coeficiente eleitoral também aumentou um pouco, então acho que essa está sendo uma dificuldade de todos os partidos, seja de direita, seja de esquerda, essa dificuldade de se recompor, né, sendo a federação esse caminho, mas não é um caminho simples, né, é um caminho que exige muito diálogo, que exige muita conversa, que exige os acordos serem estabelecidos de uma forma nítida para que a gente possa avançar, né, na construção e na retomada da democracia do nosso país. Eugênia, pode parecer que a gente vai mudar radicalmente de assunto agora, mas não quando se fala de Pernambuco, se fala de Recife, se fala de Olinda. Esse programa está sendo exibido no domingo de Carnaval, né? Um domingo de Carnaval onde não está havendo Carnaval, as ladeiras de Olinda estão vazias quando comparadas com os domingos de Carnaval. Você fundou e coordenou por 12 anos um grupo percussivo, né, chamado Conchitas, formado só por mulheres, que é uma das marcas, né, do Carnaval de Olinda. Quem passa pela Praça do Carmo, quem passava pela Praça do Carmo nas vésperas do Carnaval, nas chamadas prévias do Carnaval, via os ensaios das Conchitas, né? Então, você, digamos, entra para a vida pública, né, muito vinculado à cultura do Carnaval, muito vinculado à luta pelo empoderamento das mulheres, né, no próprio Carnaval, né, e para além do Carnaval. Eu queria te fazer 2 perguntas que são relativas ao Carnaval, aparentemente apenas ao Carnaval, mas, na verdade, dizem respeito a alguma coisa mais ampla, que é a relação entre público e privado, a necessária prevalência do público sobre o privado e também a condição da classe trabalhadora. Não é? A primeira pergunta é: você se destacou, né, junto ao Carnaval, nas críticas feitas ao processo de camarotização do Carnaval de Olinda e também do Carnaval de Recife, que representou, na verdade, uma elitização, uma privatização, né, dessa festa, que é uma festa popular, uma festa pública. Então, eu queria que você, por um lado, dissesse qual o significado dessa luta, né? E por que eu disse que parece uma pergunta que vai romper com a primeira parte da entrevista e não rompe, né? Os governos do PSB não têm responsabilidade sobre esse processo de camarotização. Existem figuras, deputados, que ocuparam secretarias, que são diretamente vinculados a esse processo de camarotização do Carnaval. Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta já são 2 anos sem Carnaval, já são 2 anos sem uma série de festas populares, como São João, que são fundamentais
né, na região Nordeste, no estado de Pernambuco, para além de outros tantos festivais que ocorrem nesse período. Pernambuco é um estado, Recife e Olinda são cidades que respiram cultura todo ano, e existe uma série de trabalhadores e trabalhadoras que dependem diretamente desse, digamos, circuito cultural existente no estado, né? Qual é a condição desses trabalhadores, né? O que foi feito para que esses trabalhadores, essas trabalhadoras conseguissem ultrapassar esse período crítico da pandemia e também do pandemônio, né? Do pandemônio representado por Bolsonaro. São essas duas perguntas que dizem respeito ao carnaval numa interface com a política. Por favor, Eugênia. Então, Marco, você falou num assunto que me move, né, que me moveu para a política. Né? Hoje eu estou na pré-candidatura ao Senado, mas o que me levou foi ser olindense, né, ter fundado o Grupo Conchitas, numa época onde as mulheres só cantavam e só dançavam nos maracatus e grupos percussivos. Então, a gente rompe um paradigma dentro do Estado, né, dessa coisa de que a mulher ela pode fazer o que quiser, pode estar onde quiser. Então, eu também, na época, saía de um mestrado sobre as violações da Copa aqui em Pernambuco, né, onde o enfoque foi o direito à moradia. Então, a gente tem uma comunidade em Camaragibe, né, e todos os seus direitos violados, obra do PSD no governo do Estado, na época. Então, eu vinha de uma inquietação muito grande. Quando a gente se viu em risco de camaratizar o carnaval, de Olinda, no caso, aquilo me tocou de uma forma que foi visceral e que me colocou dentro da política, no sentido de que, quando eu visualizei os vereadores que tinham na Câmara, que não defendiam, que não entendiam a importância da história e da cultura para a transformação de um povo, né? O Carnaval de Olinda é um carnaval característico da rua, e eu digo, né, como uma boa pernambucana, que sou o melhor carnaval do mundo. Então, esse melhor carnaval do mundo tem uma característica que precisa ser preservada, que é a rua, né? E eu tinha uma inquietação também, porque o carnaval nunca era visto como uma política pública, Marco. Embora a época do carnaval ele tinha uma relação com muitos serviços públicos, porque é lá quando a gente vê o serviço de saúde, a gente vê uma coleta, a gente vê o transporte, a gente vê a questão da emergência funcionar, as coisas funcionam no carnaval, né? Então, eu sempre me perguntava por que aquela política era pensada de uma forma tão transitória, assim, como um evento, sem planejamento, sem transparência. E aí você tem uma ideia, o último carnaval, em 2020, a prefeitura sabia quem era o patrocinador na véspera. Eu acho que isso é inadmissível para o que significa, para mim, para os pernambucanos, carnaval. Carnaval, para mim, é geração de renda. Carnaval, para mim, é emprego. Carnaval, para mim, é a possibilidade, né, daquele trabalhador informal garantir alguns meses, né? E carnaval na conjuntura pós-golpe, com o governo genocida neoliberal, sabe? Tem uma importância. E aí a gente vê que carnaval é economia. Para você ter ideia, em 2020, o Carnaval de Pernambuco arrecadou 2,3 bilhões, foram 98,4% dos leitos ocupados, quase na sua totalidade, né? Além disso, das coisas que a gente pode registrar, a gente sabe que tem uma série de moradores que dependem dos aluguéis da sua casa, a gente tem o comércio informal, aquelas pessoas que estão à margem e que vê do carnaval uma esperança, né, de tirar aquele dinheirinho para conseguir sobreviver. E aí a gente está nessa conjuntura de volta da miséria, volta da fome, da inflação, né, e da pandemia. Então, como é que a gente vai, né, tentar entender, né, tentar achar um denominador comum, né, quando o carnaval é aglomeração e pandemia é isolamento? A importância do Estado nesse momento que a gente está passando,
é enorme, né? Então, a gente sabe que na pandemia se esperava mais. E aí eu volto para a questão da renda básica. Se a gente garantisse a renda básica para toda a população pernambucana, se a gente tivesse tido políticas sociais de assistência, a gente não estava dialogando o carnaval da forma que foi, né? Porque muitos defendiam o carnaval, embora a gente tivesse uma variante que é altamente de alta contaminação, né? Mas por quê? Porque essa cadeia produtiva, né, ficou muito tempo e está ainda à míngua. A gente sabe que o governo do estado, nas últimas semanas, né, na véspera do carnaval, né, diz que vai colocar 6 milhões para um auxílio desse carnaval, só que carnaval, Marco, para quem faz carnaval, começa quando o outro termina, né? E a gente está há 2 anos e não vi gestão que pensasse nesse plano B antes. A coisa foi divulgada agora, em janeiro, em dezembro, quando as pessoas estão há muito tempo exaustas, porque não há possibilidade. Quem é trabalhador da cultura sabe que tudo fechou, que não tem a solução, e a gente sabe que isso vem desde antes, né? Com o governo genocida Bolsonaro, a gente sabe que o primeiro ministério a fechar foi o da cultura. Então, são várias políticas de retirada de direitos, e a gente chega na pandemia à míngua, né? A gente chega na pandemia sem uma solução. Ainda que o governo do estado, né, tenha, nesse ano, anunciado 10 de fevereiro, se não me engano, esse auxílio, ainda assim, esse auxílio feito no ano passado não contempla a parte invisibilizada dessa festa. Não contempla os comerciantes informais, não contempla os catadores, os bonequeiros, as costureiras, não contempla. A gente está falando de pessoas da classe C, D e E, que vivem na extrema pobreza, que não foram absorvidas em nenhuma política, né? Se você tem um dado aqui que eu anotei da questão da arrecadação das toneladas de material reciclado. Em 2020, Marcos, você tem ideia, 150 mil toneladas de material reciclado foram coletadas em Recife e Olinda. Então, assim, esses catadores não estão assistidos pelo auxílio do carnaval. Então, para você ter ideia dessa dicotomia, desse PSB na gestão do governo do estado, né? E voltando à pergunta da questão da canalização, a gente sabe que tem deputados federais, inclusive, que eu não quero citar nomes, envolvidos, que têm empresas que promovem essas festas. Eu não sou contra as festas. Sim, mas eu estou falando dessas festas em que período, sabe? Essas festas em que lugar, né? A cidade de Olinda, o sítio histórico, que carrega esse carnaval de tradição, que carrega esse carnaval de rua, né? Não contempla, não dá, não tem lugar para essa camarotização, senão a gente vai perdendo a nossa história, né? E aí eu quero parabenizar muitos blocos que fizeram o papel do Estado nessa pandemia como um todo, né? Foram os blocos que arrecadaram, venderam suas camisas e que mantiveram o pagamento das suas orquestras, que fizeram campanha de arrecadação de alimento, com cesta básica, para essa população invisibilizada por essas gestões, né? Tanto de Olinda, de Recife, do governo do estado. Então, a gente precisa ter o compromisso, né, com a população pernambucana. E carnaval não é só uma festa. Carnaval é ancestralidade, carnaval é feito muitas vezes, assim, a maioria, assim, a gente pode dizer que muitos blocos se sustentam sem apoio financeiro do Estado, né? Tem essa característica visceral de manter a tradição, de movimentar. E aí, na pandemia, a gente precisava da presença desse Estado e a gente não viu chegar. Né, um dos motivos que a gente faz essa avaliação, inclusive do pessoal
dessas gestões, né? Tanto a gestão da Prefeitura de Olinda, a gestão da Prefeitura do Recife, a gestão do governo do Estado. Se esperava mais, né? Se esperava que o carnaval, que as políticas agora na pandemia, entendendo que a gente não pode permitir a aglomeração, esperava-se que essas políticas atingissem a população mais vulnerável, que é essa que contribui, sim, para a manutenção, para a preservação da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa história. Então, eu fico indignada em chegar, né, num domingo de carnaval, que é quando a gente vai exibir esse programa, sem uma alternativa concreta para essas pessoas que estão na vulnerabilidade, que não sabem o que vão comer hoje, o que vão comer amanhã, né, e que não tem a quem recorrer. Então, é isso, Marta. Eu acho que o carnaval precisava ser visto como uma política, porque o que a gente assiste no carnaval é um resultado, né, de um trabalho que vem desde o começo do ano. Quando a gente fazia o maracatu, me lembro quando eu coordenava as conquistas, quando o carnaval acabava, começava o outro. É um processo de preparação, envolvimento de toda uma população, de todo um povo. Então, para mim, carnaval é ancestralidade, é história, está no sangue, me deixa inquieta, né? E que a gente precisa pensar diferente, né? Espero que o carnaval, que tenha carnaval em 2023, que a gente possa se abraçar de novo, que a gente possa aglomerar, que a gente possa dividir essa coisa que é tão democrática, né? Carnaval é democracia, carnaval é ousadia, irreverência, e isso faz também, eu acho que a política, essa alegria do carnaval precisava ir para a política, para que a gente começasse a pensar no combate das desigualdades de uma forma mais responsável. Eugênia, essa tua fala, por um lado, mostra como o Estado esteve aquém das suas responsabilidades, mas, por outro lado, mostra o dinamismo, né, da sociedade civil, né, representada aí pelas troças, pelos blocos, pelos maracatus, né, que conseguem se organizar, né, conseguem fazer aquilo que o Estado deveria fazer. O Trilhas da Democracia está chegando ao fim nesse domingo de carnaval, né? E a minha expectativa, certamente é a tua expectativa também, é de que esse 2022 seja um ano do Carnaval da Política. O Carnaval, nós não nos encontraremos nas ladeiras de Olinda, mas, oxalá, nos encontraremos na Conde da Boa Vista, né? Na Praça do Derby, no Marco Zero, nos locais tradicionais de manifestação política, a fim de derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, Eugênia, eu deixo o fone do Trilhas da Democracia para que você faça a tua saudação de despedida nesse domingo que tem um pouco de cara de quarta-feira de cinza. Por favor, Eugênia. Eu também sou diretora do bloco, eu digo, melhor bloco do Carnaval, que é o Elefante de Olinda, né? E que esse Carnaval deixa saudade, né? Mas que a gente tem um ano de muita responsabilidade e de muita resistência. Então, a comunicação tem um papel importantíssimo nesse ano. A gente precisa se comunicar para esperançar. Então, acho que cada um que está nos ouvindo, cada um que tem sua atividade política, militante, a gente não pode cessar, porque com o fascismo não se brinca. Então, né, você sair na rua, é dialogar com as pessoas, é reverter esse jogo, Marco. Eu tenho muita esperança, né, na população pernambucana, e o Nordeste nunca nos abandonou quando a questão é política. A gente entende que a gente precisa ocupar os espaços de poder e fazer história no nosso país. Chega de colonização. Então, eu acho que o desafio é enorme, e esse desafio passa da tarefa de cada um de nós. E aí a tarefa, eu quero chamar sempre, a gente não vai conseguir reverter esse jogo tão fácil. Então, a tarefa é da comunicação e da solidariedade. As pessoas estão passando fome e a gente não pode naturalizar as violências que a gente assiste diariamente. Então, eu peço para que cada um
tente fazer a sua parte minimamente, é doando uma alimentação, é doando uma roupa que não usa mais, é separando o seu lixo, é conversando com as pessoas, porque o diálogo é a ferramenta de transformação. Então, é esse convite para 2022, para a gente ousar no diálogo, ousar na solidariedade, para fazer e construir juntas e juntos um país melhor, um país democrático, um país igualitário, né, para a gente viver nos próximos anos. E viva a América Latina, que a gente possa se somar, né, a tantas vitórias, né, essas vitórias dos países irmãos, para que o Brasil possa ser referência mundial, como foi um dia. Então, obrigada pelo convite, Marcos. Estamos aqui à disposição e vamos, sim, eleger pela primeira vez, quem sabe, uma mulher senadora para fazer história e que vocês terão certeza que vai representar a classe trabalhadora e vai representar os anseios do povo pernambucano. É isso. Obrigada, Marcos. Eugênia Lima, presidente do PSOL de Olinda, e na próxima semana nós entrevistaremos uma outra pernambucana chamada Dulce Pandolfi, a historiadora Dulce Pandolfi, numa conversa sobre o papel do Partido Comunista Brasileiro, que completa 100 anos de existência, e a sua importância na história social, política e cultural brasileira. Até lá.